Boa noite, igreja. Eu quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor se digne a nos abençoar nesta noite e fale ao nosso coração de forma abundante, é o nosso desejo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em Tua santa presença. Nos prostramos aos Teus pés e abrimos os nossos corações para ouvir a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a entendê-la e a colocá-la em prática. É o desejo do nosso coração, o qual apresentamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, eu leio com a igreja o Salmo de número 31, livro de Salmos, capítulo 31. Este livro contém 24 versículos, nós leremos até o versículo de número 13. Seu título é Lamentos e Louvor, Salmo de Davi, que diz assim: Em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram. Pois Tu és a minha fortaleza, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces o que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois tens visto a aflição, a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Formaste os meus pés em lugar espaçoso, ou firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio, ou seja, vergonha, para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles. Como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Meus queridos irmãos, este texto, ele está muito próximo de outros, como o 32, não só numericamente, mas dentro do seu sentido de arrependimento, de confissão, de tristeza, de abatimento por causa da iniquidade que aplacava a vida de Davi. Alguns estudiosos procuram achar o contexto deste salmo na vida, na história de Davi, desde a sua adolescência, mocidade, já na fase mais adulta, quando se tornara rei. E chegam a dizer que estaria ligado ao momento em que ele passava por grande aflição após vencer com o seu exército, o exército filisteu comandado por Saul, o rei filisteu, na cidade de Keila. A cidade de Keila estava sendo atacada, estava sendo de todos os lados prejudicada pelo exército filisteu, e ao saber disso, Davi toma as dores e vai lá e combate o exército filisteu. Mas quando essa notícia chega a Saul, Saul se prepara para contra-atacar, e Davi sabia que ele estava com menos número, o menor número de combatentes, então ele se preocupa com isso, e ele consulta a Deus no capítulo de número 23 de 1 Samuel, e pergunta: Senhor, viria porventura Saul com seu exército e me atacaria? Sim, Deus diz a ele que sim. E porventura ele me mataria? Sim, ele faria isto com você. E então Davi se preocupa e, temendo este
ataque, ele foge para o deserto e ali ele se refugia, segundo o texto de 1 Samuel 23, sobretudo nos versos 12 e 14 daquele texto, e até que ele se sinta em segurança para retornar, ele ali permanece refugiado com os seus soldados. Um outro texto que estudiosos atribuem a este momento da vida atribulada de Davi é o texto que se encontra em 2 Samuel 15, quando Absalão ele volta-se, ele se rebela contra Davi e tenta tirar o seu trono e procura matar Davi. E Davi, sabendo disso também, ele foge da presença de Absalão e ele passa por um momento de grande temor, de grande preocupação e de ansiedade. Bom, contudo, ele mesmo confessa nos versos 10 a 13 que ele gasta a sua vida na tristeza, os seus anos em gemidos e debilita-se a sua força por causa da sua iniquidade. Os seus ossos se consomem por causa disso. Como eu disse, o capítulo 32 também é um salmo em que ele pede perdão a Deus após um profundo momento de confissão, de arrependimento, e ele diz até mesmo que os seus ossos se sentem quebrados, esmigalhados diante de Deus por causa do pecado. Então é mais interessante pensarmos que esta tristeza, essa preocupação, esses laços que colocam para Davi, essa sua ansiedade, quem sabe esta depressão que ele está vivendo, certamente naquela época esta enfermidade ainda não era detectada ou diagnosticada desta forma, mas esta vontade de se esconder, este temor de aparecer, tanto que ele diz que aqueles que o viam se escondiam, fugiam dele, os que me veem na rua fogem de mim. Eu acredito até mesmo que o seu sentimento era multiplicado grandemente pelo sentimento do seu coração, talvez vendo numa lagartixa um grande jacaré. Mas era o seu temor, era o seu medo. Embora fosse um homem segundo o coração de Deus, ele se sente neste momento tão abatido, tão debilitado, que ele vê realmente uma situação muito difícil para ele. E isto mostra que, na verdade, embora um homem segundo o coração de Deus, ungido ainda na sua adolescência pelo profeta Samuel, diante de outros 7 irmãos muito mais robustos e talvez capazes, Deus o escolheu e o ungiu para que ele fosse o líder daquela nação escolhida e amada por Deus dentro de algum tempo à frente. O salmista Davi, neste salmo, no verso 12 especialmente, ele diz que ele se sentia inútil, e ele se compara como um vaso quebrado. Estou esquecido no coração deles como morto, sou como vaso quebrado. Eu quero pensar nesta noite com os irmãos, segundo esta própria narração que Davi faz sobre sua vida, a partir do verso 9, como ele se sentia. Nos versos 9 e 10, ele se sente atribulado, triste, desgastado por causa do pecado, da iniquidade que estava sobre ele ou no coração dele, que ele havia cometido ou que estava cometendo diante de Deus. Estes 2 versos dizem, então, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo, gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos também se consomem, como vaso quebrado, como algo inútil, e eu entendo que muitas vezes nós também nos sentimos assim. Numa visita que fiz alguns dias atrás, no final da semana passada, a uma pessoa que está bastante debilitada, e aquela senhora já numa idade avançada dizia: eu me sinto inútil, eu não sirvo mais para nada, porque eu já não posso mais andar, eu já não posso mais trabalhar, eu já não posso mais fazer isto ou aquilo, e demonstrava profunda tristeza em função disso. Enquanto isso, em contrapartida, o seu esposo, também em idade mais avançada ainda, dizia: pastor, eu não posso perder a minha esposa, ela é muito importante para mim, eu não sei viver sem ela, ela é muito útil para mim. Talvez não podendo sair de uma cama, não podendo tomar seu banho sozinha,
não podendo mais cozinhar, lavar, passar, demonstrar seu carinho por esposo, filhos, netos, ir à igreja, voltar, sair, ir à porta da sua casa, nem mesmo assim, aquele que a ama e aqueles que amam aquela pessoa, aquela senhora, a viam não como uma inútil, mas como alguém muito importante, mas no seu coração, no seu sentimento, não por causa do pecado, mas por causa da enfermidade que se abateu sobre ela, ela se sentia daquela forma, debilitada, depressiva, precisando inclusive ser tratada por profissionais da área de saúde, na área de psicologia, psiquiatria, quem sabe, ou de outras áreas, para que ela pudesse ter seu organismo fortalecido e suas condições restabelecidas dentro da medida do possível. Um vaso quebrado, um vaso que não podia mais receber a água daquelas flores, porque estava rachado, vazaria. Um vaso talvez que pela sua quebradura ou pela sua rachadura, pelo seu defeito, talvez não pudesse nem mesmo mais enfeitar um lugar. Além disso, Davi se sente como um indesejado. Na última parte do capítulo, do versículo 12, ele diz então, na parte B, que ele se sente como, na primeira parte digo, como uma pessoa esquecida, como uma pessoa morta, esquecida por aqueles que já conviveram com ele. Ele como rei, certamente na área política, na área da sua ligação social, dos seus contatos sociais, ele se sentia completamente abatido. Calvino, ao comentar sobre o pecado, ele faz a seguinte citação, ao comentar o livro de Efésios: ainda que o pecado não reine, ele continua a habitar em nós, e a morte é ainda poderosa. O salário do pecado é a morte. E Davi estava vivendo esta situação, por causa da iniquidade, do pecado, de suas faltas diante de Deus. Ele sentia que ele estava realmente à porta da morte, ou a porta estivesse talvez à porta da sua vida, do seu coração, do seu dia a dia. Mas ele, ao sentir-se ameaçado, traído, como um vaso quebrado, como objeto de murmurações, segundo o versículo 13, quando ele diz: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Ele não enxergava outra coisa a não ser isto, mas ele resolve olhar para dentro de si, olhar para os montes e entender de onde viria o socorro. Este salmo é o número 31. Se nós olharmos o Salmo 23, nós vamos lembrar algo que ele mesmo disse no primeiro versículo. O que ele disse lá no 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele lembrou-se disso, então ele vai agora nos versículos 14 em diante, ele vai mostrar que ele tinha um Deus em quem ele podia confiar. Não obstante as suas ansiedades, suas preocupações, seus temores, sua depressão, ele está neste momento voltando-se ao Senhor e ele diz: quanto a mim, confio no Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão todos os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Ele sabia em quem ele podia crer. Ele cria na bênção de um Deus sobre a sua vida, e ele então diz nos versículos 16 e 17: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, e envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Mas eu confio no Senhor, eu sei em quem tenho crido, e eu quero esperar no Senhor. Ele cria no poder de Deus que poderia livrá-lo daquelas dificuldades. Nos versículos 19 e 20 nós encontramos esta resposta quando ele diz: como é grande, Senhor, a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens,
num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Ele tinha certeza da companhia de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, todos os dias na sua vida. Embora, num dado momento, como um herói da fé, como um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, tivesse caído, tivesse abatido, aquela semente plantada na sua mente, no seu coração, na sua história, ela não parava de germinar, aquela luz que brilhava na sua vida, na sua mente, no seu coração, não parava de brilhar, e assim, quando ele se encontrava nas trevas do pecado, quando ele se encontrava abatido, decaído por causa de qualquer ação contra ele, quer dos inimigos, exércitos inimigos, quer do maior inimigo, o pecado em sua vida, ele se lembrava de Deus e ele recobrava as suas forças. O salmo que lemos hoje, Salmo 51, o primeiro salmo, o primeiro texto lido hoje, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. É o próprio salmista Davi que está dizendo isso naquele outro texto. E assim, capacitado pelo Senhor, levantado do pecado, fortalecido, restaurado pelo Senhor, eu poderei ensinar aos transgressores os seus caminhos e eles se converterão ao Senhor. Meus amados, quanto ao salmista Davi, nós vemos neste relato do Salmo 31, que ele bendiz ao Senhor pelas respostas às suas necessidades. No versículo 21 do mesmo texto ele diz: bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Se lá em Keila, sitiada, e se ele se refugia, ele recebe a resposta do Senhor, porque mais tarde ele volta e vence os filisteus. Se naquela situação de Absalão que se volta contra ele, se num dado momento ele teme e se refugia também, mais tarde ele volta e vence Absalão, e Absalão é morto por Davi e pelo seu exército, porque o Senhor seu Deus estava com ele, e ele tinha certeza que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, numa cidade sitiada, não lhe faltaria nada da parte de Deus. Davi fez uma breve análise de suas atitudes anteriores. O versículo 22 diz assim: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, não obstante, ouviste a minha voz súplice, quando clamei por teu socorro. Quantas vezes nós, na nossa pressa, na nossa análise superficial, achamos que Deus não está presente? Onde está o Senhor? Ou os nossos pecados nos separam. Um grande exemplo disso é aquele momento em que Cristo na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Levava sobre si todos os nossos pecados, dando-lhe a impressão da ausência de Deus em virtude dos nossos pecados sobre ele. Muitas vezes, por causa da tribulação muito forte, muito pesada que se abate sobre nós, uma enfermidade, um problema de relacionamento conjugal, às vezes para os adolescentes um problema de relacionamento já num namoro, para os jovens também, às vezes um problema dentro da igreja, às vezes um problema econômico, financeiro, às vezes um desemprego, às vezes a perda de alguém querido, e a gente pergunta: Senhor, onde estás? Por que tanta tribulação? Interessante que parece existir momentos que às vezes tudo vem da mesma hora, uma coisa em cima da outra, e muitas vezes na nossa pressa a gente diz: estou excluído da tua presença. Mas mesmo assim Davi faz esta análise e diz: não obstante eu dizer isso, eu pensar assim, o Senhor ouviu a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Quantos outros exemplos a gente tem no Salmo 40, quando ele diz: esperei com paciência numa versão, confiantemente noutra, pelo Senhor, e ele me ouviu quando eu clamei por socorro, e me tirou de um profundo poço, de um tremedal de lama, e me colocou os pés sobre uma rocha e me firmou
os passos. Davi, naquele Salmo 40, estava por aqui, já não tinha mais como suportar a profundidade do poço, o problema, a dificuldade. Na verdade, ele nunca tinha caído num poço nesse sentido. Quem foi lançado numa cova foi Daniel, não Davi. Mas ele estava se sentindo como no fundo de um poço, no 40. E neste 31, não havendo poço, ele está dentro de uma cidade sitiada. Ele está se sentindo, na verdade, escondido de tudo e de todos, com medo, com terror, com pavor, com ansiedade. Quantas vezes nós estamos assim dentro do nosso quarto? Quantas vezes nós estamos assim dentro da nossa casa? Quantas vezes nós nos sentimos assim dentro dos nossos locais de trabalho? Quantas vezes nós nos sentimos assim no meio de uma multidão dentro dessa sociedade? Apavorados, tementes, não a Deus, mas dos problemas, da violência, e nos abatemos por razões diversas. Davi passou então a testemunhar a todos sobre o amor e a misericórdia de Deus, razão pela qual a gente está lendo e entendendo isso, porque Deus o abençoou e ele era um servo de Deus. E nos versículos 23 e 24 desse Salmo 31, ele diz assim: amai o Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais do Senhor. Será que essa palavra se aplica a cada um de nós nesta noite, queridos? Eu vou repetir esses dois versículos. Amai o Senhor, vós todos os fiéis, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede forte, irmãos, revigorem-se, revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Baseado nessa experiência de Davi, nós podemos olhar para nós hoje e entender que todos nós temos problemas. Ninguém está livre de ser um vaso quebrado ou se sentir um vaso quebrado, um vaso inútil. Mas o Senhor é o oleiro. E segundo o que nós vemos em Jeremias 18, no vaso e o oleiro, o barro e o oleiro, a necessidade é deixar Deus agir na nossa vida. E muitas vezes quebrar este vaso, talvez como tenha feito com Davi neste salmo, e refazer da forma que o coração de Deus deseja fazer, e refazer da melhor maneira possível. Aquele sentimento de Davi certamente nos atinge nos dias atuais. Em 26 de julho do ano passado, a revista BMC Medical publicou o seguinte artigo, que foi levantado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Um artigo que envolveu 18 países, que mostrou que a maior prevalência no ano de 2010, em relação à depressão, à doença depressiva, estava relacionada com o Brasil. O Brasil estaria no ranking de 5º país no mundo de pessoas possuidoras ou com a enfermidade da depressão. E ele mostra também que os dados referentes ao Brasil foram colhidos na região metropolitana de São Paulo, onde 5.037 pessoas participaram daquele estudo e que mapeou outros transtornos relacionados à depressão, como ansiedade, pânico e fobias. Nós tivemos o privilégio de receber uma família de São Paulo neste final de semana, o nosso preletor para o Ministério Infantil, e ele dizia: pastor, aqui é uma tranquilidade, hein? O senhor está dizendo que esse trânsito está engarrafado? O senhor nunca foi em São Paulo, não? Eu falei: eu já tive a oportunidade de passar por lá, mas quem está aqui fica mal acostumado mesmo, né? 100 metros de engarrafamento porque o sinal fechou, para nós já é o caos. Está ficando difícil muitas vezes, mas lá são quilômetros e quilômetros medidos pelos órgãos públicos. Os resultados indicam, daquele levantamento, que 44,8% dos paulistas já apresentaram algum transtorno mental, com frequência de 29,6% no ano anterior
a entrevista. E mais do que isso, a OMS estima que em pouco mais de 10 anos a depressão será a segunda doença mais comum no mundo, devendo atingir o primeiro lugar no ranking em 2030. Nós estamos em 2013, faltam só 17 anos para isso. Ela também será a maior responsável por mortes prematuras e anos produtivos perdidos, dado seu potencial incapacitante. Muitos vasos quebrados aparecerão dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, no meio da sociedade. E o que tem a ver isso conosco? Que nós somos a igreja do Senhor. Nós cremos no Senhor, que é o nosso pastor. Nós cremos no Cristo que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, embora o diabo venha para quebrar os vasos. Eu vim para tirar das trevas para a luz, do pecado para a vida de comunhão, da morte para a vida, do vaso quebrado para um vaso novo. Por isso eu quero ser, Senhor, um vaso nas mãos do oleiro. Por isso eu quero ser um vaso de bênçãos, um vaso usado por Deus. Davi também queria, mas ele, naturalmente, como homem, tinha seus altos e seus baixos. Como Paulo também viveu experiências difíceis, de vitórias, de problemas, mas ele também queria dizer ou fazer a vontade de Deus, ao ponto de dizer sempre: miserável homem que sou, o vaso que eu quero ser eu não consigo ser, e aquele vaso que eu não quero ser eu acabo sendo. Ou seja, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero acabo fazendo. Que diremos? Permaneceremos no pecado para que o vaso continue quebrado? Não, de modo nenhum. Nós que fomos refeitos por Deus, devemos e somos chamados, na verdade, para sermos vasos de bênçãos. E só tem uma forma disso acontecer: é recebermos pela graça a salvação em Cristo Jesus. É termos a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. É termos a esperança no nosso coração que, ainda que a nossa casa terrestre se desfaça ou se desfizer, temos da parte de Deus edifício não feito por mãos humanas, mas pelo próprio Senhor Jesus. É termos a certeza de que, se a nossa esperança nesta vida, ou a esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso nos levará à depressão, à ansiedade, à tristeza, à preocupação. No mundo teremos aflições, mas podemos e devemos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus disse o quê? Exatamente, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vim para consertar os vasos quebrados. Eu vim para trazer a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas é uma paz que completa, uma paz que transcende o nosso entendimento. O campo da esperança, bem pertinho de nós aqui, no final da Asa Sul, talvez seja um dos lugares mais fáceis de entender a diferença daquele que se sente como vaso quebrado, mas reconhecedor de que tem um Deus vivo que conserta, que restaura, e daqueles que não têm esperança no Senhor. Choramos? Sim, choramos. Expressão de sentimento, de tristeza, de perda, de saudade, de separação. Mas não nos desesperamos, porque temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Por isso, ter ansiedade, natural do ser humano. Ter medo, próprio do ser humano. Talvez até mesmo adquirir uma depressão, peculiar ao ser humano. Tratamentos necessários. O gabinete pastoral está aí para isso. Psicólogos, psiquiatras, medicamentos, mas a certeza sobre todas as coisas de que, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus,
as demais coisas nos são acrescentadas. Ou de forma miraculosa, Ele nos curando e transformando, ou nos abrindo o caminho, levando para o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, o melhor pastor, sob a direção do Supremo Pastor. Mas, em primeiro lugar, ao nos levar em triunfo, ao nos conduzir em segurança na direção certa, trazendo paz ao nosso coração, no tratamento, no acompanhamento, no processo que a gente esteja vivendo. Por isso, queridos, eu quero nesta noite lhe convidar a ouvir, mas não somente ouvir, a participar cantando. Cantando não só com os lábios, mas com o coração, com a alma, com a mente, com a vida. Esta canção que ora vamos cantar. Tua graça me basta. Convido o grupo de louvor para fazer isto. E eu não preciso, diz o autor desta canção, ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu. Mas pastor, só está falando de exaltar, de levantar, de restaurar. Sim, precisamos entender que nós temos um Deus vivo, santo, poderoso, capaz de fazer tudo isso. E nós somos pequenininhos diante dessa glória e desse poder. Para que Ele cresça em nós, precisamos assim entender. E desta maneira, nós vamos também entender que Ele nos esconde debaixo de suas asas, nos protegendo. Cairão 1000 a um lado, 10.000 ao outro lado, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. Sua destra nos conduz. Se formos aos céus, lá Ele está. Ao mais profundo abismo, também. Dos mais distantes desertos, florestas, mares, ares, lá está Ele. Nas trevas ou na luz, também. A quem temerei? A Tua graça me basta. Amém? Em nome de Jesus, se você quer, nesta noite, pedir a bênção de Deus, como Davi o fez, e quer, no final deste culto, orar, pedir a bênção do Senhor, contar com a oração dos pastores, com a bênção do Senhor na sua vida, você está convidado ainda no final desta canção. Talvez vocês possam indicar quando estiver terminando, para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Caso queira colocar a sua necessidade, a sua ansiedade, a sua vida ou da sua família no altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a presença me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, eu me
que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, tua presença me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. O Santo dos Santos, tua presença me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença me é prazer. Teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta, em tua presença meu prazer. Senhor Deus, Pai amado, nós colocamos agora, Pai, no teu altar. O Senhor nos convidou para estar na tua casa nessa noite para te adorar. E o Senhor nos visitou o coração com a tua palavra, nos desafiando nessa noite a buscar a tua face, buscar a tua graça, confiar inteiramente no Senhor, colocar a nossa vida no teu altar, colocar, ó Pai, as nossas ansiedades, as nossas fraquezas, as nossas dores, antes que elas se transformem em angústias e, consequentemente, nos tornemos em vasos quebrados, depressivos, sem ânimo, destruídos, ó Pai, no meio de tantas aflições que esse mundo nos impõe. Ó Pai, o Senhor nos convida a buscar no Senhor, no teu altar, vida, buscar vida e vida em abundância. Essa é a proposta do Senhor a todos nós nessa noite. Por isso nós, ó Pai, nesse momento humildemente colocamos a nossa vida diante da tua presença, Pai Santo. Visita a tua igreja, Senhor. O Senhor conhece cada pessoa aqui presente, sabe das suas lutas diversas em áreas, em situações diversas. Ó Senhor Deus, derrama sobre nós, ó Pai, essa graça bendita. Faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Alegra o nosso coração, Pai amado. Fortalece a nossa fé nessa noite. Nos anime, ó Pai, porque vamos iniciar uma nova semana com lutas, cheio de dardos inflamados que estão sendo lançados contra nós. Tenha misericórdia da tua igreja, Pai amado.
que possamos ser esse corpo vivo, santo, propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, que possa dar um testemunho de um povo alegre, um povo vivo que realmente glorifica o Senhor e experimenta dessa água preciosa que refrigera a alma, Pai, que nos anima, que nos fortalece em tudo, Pai Santo. Ó Senhor, que ninguém saia da Tua casa sem suplicar, sem buscar, sem ter a certeza de que realmente o Senhor conserta vasos, o Senhor é o oleiro, o Senhor está aqui presente, Pai Santo, para nos reformar, para nos renovar. Ó Pai, aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra, Senhor, renova a nossa fé, a nossa vida, derrama sobre nós a Tua graça, o Teu Espírito Santo possa ser abundante no nosso coração. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia e nos dê a paz, que o Senhor esteja à nossa frente, ó Pai, mostrando o caminho, que o Senhor esteja à nossa retaguarda nos protegendo, que o Senhor esteja ao nosso lado nos amparando e sobre nós, ó Pai, dia a dia ministrando a Tua graça, essa graça bendita do Senhor Jesus, esse amor precioso de Deus, o nosso Pai, e as bênçãos abundantes e consoladoras do Espírito Santo, que essas bênçãos sejam derramadas sobre o Teu povo aqui presente, sobre as famílias, sobre todo o povo do Senhor, sobre os idosos, aqueles que estão nos hospitais, sobre aqueles que não podem estar aqui hoje, sobre os missionários, nos campos distantes, sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deseja a bênção para o seu irmão que está ao seu lado, uma semana na presença do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos continuar na nossa confraternização embaixo no hall, junto com os missionários voluntários.